Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. E a palestra de hoje é o tema Mediunidade e Família. Mas antes, vamos para a nossa oração, para o nosso momento, com a nossa presença, com a nossa energia e assim nos ligar à espiritualidade. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos sentir o nosso corpo, sentir as batidas do nosso coração. Se coloque no seu estado de presença, no aqui e agora. E vamos mentalizar uma luz surgindo no meio do nosso peito, não importa a cor. Deixa essa luz crescer, brilhar dentro de você. E conforme essa luz vai crescendo, a espiritualidade vai nos tranquilizando. Vamos soltando as preocupações. Se por acaso o dia não foi tão bom, vamos soltar toda essa carga pesada, essa coisa negativa, que possa estar perturbando a tua mente, os teus pensamentos. Solta tudo isso que te faz mal. Se permita se dar esse momento para você. Você e a espiritualidade. Que dentro de você esteja apenas a tua energia e a energia da espiritualidade. Te envolve com paz, com amor, com leveza. Se permita soltar tudo que te faz mal neste momento. E unidos a esta espiritualidade, façamos a prece que Jesus Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Também para quem está nos assistindo, como eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo posteriormente, então bom dia, boa tarde, boa noite para você. Então o nosso tema é mediunidade e família. Quando nós pensamos em mediunidade, devemos compreender que todos nós somos médiuns. Cada um com o teu grau, com a tua sensibilidade, mas todos nós somos. Mediunidade não é coisa de espírita ou de espírita que usa jaleco branco. Todos nós somos. Então devemos compreender que mediunidade sempre está aliada a estudo e responsabilidade. E quando a gente pensa em estudo, devemos compreender que com a era da informação há muitos livros, até digitais, falando sobre mediunidade, de estudo mesmo. Tem cursos sobre mediunidade, até no YouTube, gratuitamente. Sem nenhuma ligação literalmente com a Federação Espírita. Mas tem. Então devemos compreender que isso é bom para pegar a teoria. Porque a gente tem a oportunidade de aprender no conforto de casa. Mas devemos compreender que querer praticar, desenvolver mediunidade dentro de casa é arriscado. Porque tem a chance de atrair um obsessor para a tua vida. Então, quando nós queremos desenvolver, praticar a mediunidade, devemos buscar uma casa espírita ou um grupo espiritualista que tenha um ambiente seguro para desenvolver esse sentido. E falando em sentido, às vezes caímos na ilusão de achar que mediunidade é coisa de sobrenatural, que é algo de gente especial, que é X-Men, que é mutante, que é herói da Marvel, mas não é nada disso. Mediunidade é um sentido. O corpo físico tem os 5 sentidos. O espírito tem mais um,
que é a capacidade de perceber as energias no ambiente. É só isso, mediunidade. Não é nada de especial. Mas é claro que devemos ter responsabilidade para lidar com ela. Quando a gente pensa em mediunidade, existe toda uma anatomia espiritual que nos explica o fenômeno. É claro que isso é conteúdo de curso, né? Não cabe falar isso em uma palestra. Então aqui eu busco simplificar. Então podemos imaginar que dentro de nós tem uma antena de rádio que emite e recebe sinal. Agora vamos ilustrar melhor. Porque quando eu falei no começo, todos são médiuns, talvez tem pessoas que vão pensar, eu não sou. Então vamos dar alguns exemplos. Eu penso numa pessoa e depois ela me liga ou manda mensagem. Às vezes acontece isso. Isso está ligado, de certa forma, com um fenômeno mediúnico. Ou quando você está num grupo de pessoas conversando, você pensa em algo e outra pessoa fala justamente aquilo que você pensou. É um fenômeno mediúnico. Se por acaso você vai em um ambiente ou chega perto de alguém e sente arrepio, dor de cabeça, peso nos ombros, às vezes você chega perto de alguém e o coração acelera. Ou você sente uma quentura fora do normal. Ou sente um gelo fora do normal. Ou boceja demais. Do nada, você começa a bocejar demais. Isso são alguns sinais da capacidade mediúnica. Porque o teu sistema está captando energias no ambiente. Ou às vezes você está tranquilo na sua casa. E você começa a sentir irritação, sem motivo aparente. Também é um fenômeno ligado à mediunidade. Porque está captando alguma energia que está invadindo o teu espaço. Então, mediunidade é algo ruim? Já que eu posso sentir alguns desconfortos? Não. Devemos olhar assim, já que a mediunidade é um sentido, se por acaso você, com os olhos físicos, enxerga algo ruim, o problema está na tua visão ou na cena? Se você está num ambiente e começa a surgir um cheiro ruim, o problema está no teu olfato ou no cheiro? A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade não faz ninguém sofrer. A mediunidade não vai criar problemas na tua vida. Mas a maneira que você lida com ela, sim, pode causar problemas. Não é a mediunidade que cria obsessões na nossa vida. É a maneira que eu lido com isso. Então, eu tenho de ser mais vigilante com o meu interno. E pensando nesses exemplos, a gente tem de compreender que existe uma interação entre pensamentos e o ambiente. Com a era da informação, com esse excesso de informação, que a nossa atenção cada vez está mais fraca, é difícil prestar atenção, estar no presente, consciente. Mas quem é mais consciente, percebe que em cada ambiente você tem um padrão de pensamento. Aqui dentro dessa casa, geralmente você vai sentir uns pensamentos mais tranquilos. Ou qualquer casa religiosa. E no seu trabalho, você tem os mesmos pensamentos que você tem aqui? E na sua casa, são os mesmos pensamentos? Na rua? Em uma festa? Em um metrô cheio? Não, não é. Se a gente prestar atenção, a gente começa a perceber que dependendo do ambiente, os nossos pensamentos mudam. E com isso a gente vai percebendo que existe energias muito além do que os nossos olhos físicos enxergam. Os olhos físicos enxergam o que é palpável, mas em qualquer ambiente, não só numa casa espírita, há muito mais conteúdo no ambiente do que aquilo que a gente enxerga. Isso está ligado ao pensamento, porque a mediunidade traz para o nosso mental as informações. Pensando nisso, devemos nos policiar. E até pegar algum exemplo. Às vezes você está em um local com muita gente e começa a vir pensamentos aleatórios, desconexos. Às vezes você está tranquilo, porque se você está no celular, você não vai ter essa noção. Geralmente as pessoas estão no celular quando estão nos ambientes. Mas se você está só com você começa a perceber que vem pensamentos. Às vezes pode vir um pensamento de violência do nada. Um pensamento de tristeza do nada. Ou às vezes até de sexualidade, do nada. E você pensa que é assim. Essa é a questão. A gente tem a ilusão de pensar que tudo que está aqui dentro é nosso. E não é.
devido à mediunidade, que começa a perceber tudo que está em nossa volta. Tem até um exemplo de algumas pessoas que quando elas entravam no metrô, elas tinham pensamento suicida. No começo, essas pessoas achavam que era dela. Claro que poderia ser, mas nesse caso específico não era. Porque ao entrar no metrô, vinha o pensamento. Ao sair, passava o pensamento. E olhando esse caso, foi percebendo que, infelizmente, havia pessoas que tinham cometido suicídio justamente naquele local. Então, no ambiente tinha aqueles pensamentos suicidas. E devido ao sentido mediúnico, essas pessoas captavam esses pensamentos. Que não eram delas, eram dos desencarnados, que estavam ainda presos no local. Então, devemos nos policiar, compreender que nós não estamos literalmente sozinhos dentro da nossa mente. Existem essas contaminações. Podemos pegar um exemplo mais leve. O marido que no trabalho tem um dia ruim, briga demais, tem muitas discussões devido a algum projeto. A esposa está em casa, ela está tranquila, ela está em paz, e aquele marido chega com aquela energia pesada de cão chupando manga devido àquele dia. O marido não fala nada. Geralmente é um padrão do homem isso, né? Ele não fala nada, fica quieto. Ele liga a Netflix, fica na poltrona, fingindo que está vendo, mas ele está remoendo a briga que teve durante o dia. Pensa, eu poderia ter falado isso e aquilo, né? Geralmente as pessoas fazem isso depois da briga. A esposa que estava tranquila, ela começa a sentir uma coisa ruim, uma irritação, começa a vir uma raiva que ela não consegue compreender de onde. Mas como ela está sentindo, ela pensa, é meu. Então ela vai querer o quê? Soltar. Vai rolar uma briga, mas ela não pode brigar sem motivo. Senão o marido vai falar que ela está surtada. Então ela espera o motivo. E é claro que ele vai errar. Ele usa o banheiro e não levanta a tampa. Lá, o assento. Deixa a roupa no chão. E a toalha molhada na cama. Foi o motivo que ela precisava. E começa a briga. Quantas e quantas vezes pode acontecer isso com a gente? A gente ter um pensamento, ter um sentimento e achar que é nosso. E não saber lidar, e brigas acontecem. Ou até situações piores acontecem. Processos obsessivos são isso. A pessoa começa a ter as sensações e os pensamentos do desencarnado que está do lado dela. Ela não consegue desassociar. Porque ela não tem autoconhecimento, não tem treinamento, não tem a mediunidade desenvolvida o suficiente. Então é necessário ter essa vigilância. Não é à toa que o Cristo fala, vigiai e orai. Infelizmente, boa parte só ora. E orando só apenas pedindo, não agradecendo. Então nós precisamos nos vigiar o nosso interno. Devemos compreender que, através do autoconhecimento, eu consigo perceber quais são os meus valores, quais são os meus padrões de pensamentos. E quando surge algo diferente, opa, eu vou analisar isso. Quando eu tenho essa postura, eu evito cair na armadilha da obsessão. A nossa mente, os nossos pensamentos, literalmente nos levam para o céu ou para o inferno, para a saúde ou para a doença. Quantas doenças começam na mente? Quantos pensamentos podem nos levar para a paz ou para a briga, para a discussão? Então nós precisamos ter esse trabalho conosco. Se a gente quer a melhoria da nossa vida, devemos olhar para si e começar a fazer essa reforma íntima que é tão importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. Reforma íntima não é para parecer ser bonzinho, é para quem quer estar bem consigo mesmo. Essa é a verdade. Reforma íntima não é para o outro, é para você. É para a tua saúde, para o teu equilíbrio. Então, pensando nisso, devemos sim avaliar que a nossa mente é parecida com os pulmões. Talvez ninguém tenha pensado nisso, mas a gente está respirando o mesmo ar aqui. Os nossos pulmões estão pegando sem filtro o mesmo ar. Da mesma forma que os nossos pulmões pegam o mesmo ar,
a nossa mediunidade, dependendo da sintonia, vai pegar de tudo que está aqui. Então não tem filtro automático. Depende da nossa sintonia, do nosso estado interno. Como é uma antena de rádio que emite e recebe, se eu estou muito bem, dificilmente eu vou captar coisas ruins para mim. É claro que não dá para ficar bem o tempo todo. Somos humanos. Somos falhos. Mas devemos nos esforçar a nos manter, na maior parte do tempo, no bem, na alegria. E às vezes quando a gente fala assim, tem de vigiar, a pessoa acha que só tem de fazer oração e meditar. Tem pessoas que não têm a tendência de meditar nem orar, porque não tem paciência. Mas alegria também é uma maneira de se proteger, de cantar, de dançar, de fazer coisas que te dê prazer, satisfação e equilíbrio. Isso é uma maneira de se proteger, de vibrar bem, vibrar no bem. Então, pensando tudo nisso, aí vem a questão, aonde entra a família na mediunidade? Associado à mediunidade tem uma palavra estranha chamada animismo. Alguém aqui já ouviu falar? Animismo aqui? Animismo? Sim. Sim. Às vezes as pessoas acabam tendo uma interpretação errada do animismo, porque o que alguns espíritas acabam achando, se tem um médium passando uma mensagem e não tem nenhum mentor do lado, é animismo, então não tem muito valor. E não é bem assim. Não é bem assim. Animismo são informações do nosso espírito. Devemos compreender que assim, tem uma aura. A aura é tipo uma luz que fica em volta de nós. No catolicismo tem isso bem registrado. Sabe aquelas luzes dos santos, dos anjos que ficam em volta da cabeça? É a aura. Então, tudo que a nossa mediunidade pega de fora dessa luz é fenômeno espiritual. Então, todos os exemplos que eu citei anteriormente é fenômeno espiritual. Agora, o que a nossa mediunidade capta de dentro dessa luz é um fenômeno anímico. Mas, afinal, o que é animismo? Animismo são os registros que o nosso espírito carrega das vidas passadas. A gente passa uma vida e acumula conhecimento. Então fica lá registrado. Como também registros da nossa família que reencarnamos atualmente. Como se fosse uma herança genética. Mas ainda pegando o exemplo mais espiritual do animismo, por exemplo, quando a gente está muito inspirado, começa a ter uns pensamentos, a falar coisas que a gente fala, esse conhecimento não é meu. Essas palavras aqui tá diferente do meu vocabulário. Mas não tem nenhum mentor do lado. Essa inspiração está vindo dos registros do espírito dela, é animismo. Então, quando nós estamos muito inspirados, que a gente percebe que está sendo muito fora do nosso padrão, algo de bom, é um processo anímico. Como também, quando a gente pensa assim, nessas crianças superdotadas, esses gênios, a gente fala, nem teve tempo de aprender e já dominam aquilo. É o animismo. São conhecimentos que elas estão acumuladas no espírito. Então são esses fenômenos no esporte, na música, desde pequeno. Então tem um lado muito bom do animismo. Agora, trazendo para a família, que nem sempre é muito bom essa parte anímica que pode ter na família. Por exemplo, um filho que ele cresce vendo o pai alcoólatra. É claro que tem outras linhas de interpretação, mas estamos indo pela linha mediúnica. Ele tem mágoa do pai, tem decepção, tem raiva. Mas quando ele cresce, chega a certa idade, comete o mesmo erro. Começa a se tornar alcoólatra. Por quê? Dentro dessa interpretação mediúnica. Como nós carregamos os registros da nossa família, que estamos reencarnados hoje, ficou aquele registro dessa mazela do pai. E devido à mediunidade, de uma maneira inconsciente, ele acessa essa informação e manifesta. Novamente, porque geralmente tudo que a gente pensa e sente, a gente acha que é nosso. Ele poderia ter anulado. Ele não precisaria, não era destino, ele não precisava passar por aquilo. Mas ele percebeu que ele estava tendo um desejo muito maior pelo álcool,
e se entregou. Um outro exemplo, um neto que nunca viu o avô, teve bons pais, mas chega a certa idade ele começa a repetir um padrão do avô dele. Adúltero e agredir a parceira. Casos de vícios, de jogos de azar, né, de drogas, de traições, tantas coisas ruins. Um outro exemplo, às vezes em 3 gerações, até 4, de mulheres que têm o dedo podre, que acaba sempre escolhendo um homem ruim. Também pode estar envolvido esse animismo, essa informação que está lá. Ou às vezes a discórdia entre pai e filho, que estão algumas gerações, entre pai e filho sempre brigando. Também pode ser animismo, porque carrega aquilo, carrega essas informações. É claro que não é destino, ninguém é obrigado a seguir essas informações que estão dentro de si. Mas como a pessoa não tem o autoconhecimento, ela não tem o autodomínio, ela se entrega àquilo que pensa, àquilo que sente. Então nós precisamos ter essa consciência, para que a gente possa lidar melhor com a mediunidade. Busque o estudo. Se não tem tempo, comece estudando livros, faça o curso à distância, mas a prática dentro de um grupo espírita ou espiritualista, para ter segurança. O autoconhecimento é fundamental, porque não adianta frequentar um grupo espírita para desenvolver e não ter o autoconhecimento. É preciso ter o autoconhecimento para ter essa blindagem, para saber diferenciar o que é meu e o que é do outro. E conforme a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai tendo maior sensibilidade. Porque às vezes a gente está sentado em um lugar, só de alguém sentar perto, o nosso pensamento já muda. Então quando a gente tem esse treino, que é treino, a gente começa a ter essa proteção, essa garantia. A informação entrou no meu mental, mas eu vou saber lidar com aquilo. Como também devemos ressaltar, que é muito importante isso, a palestra foi na ótica da mediunidade, mas muitos fatores que foi falado também pode estar entrando na questão da psiquiatria, da psicologia. Então quando nós passamos por algum problema interno, que esse foi o tema da palestra, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, busque alguém da área da saúde. E paralelo, busque ajuda espiritual. Né? Não podemos apenas achar que tudo é espiritual, se apoiar apenas no espiritual, não. O espiritismo é ciência também. Então nós precisamos ter os pés no chão e buscar todos os apoios possíveis para a nossa transformação, para a nossa evolução. E para a gente finalizar, deixar uma história do Buda e o mendigo. Havia um mendigo que ele começou a notar que começaram a roubar a comida dele. Então ele ficou esperando descobrir quem estava roubando. Ele viu que era um rato. Ele pegou o rato e perguntou: mas por que você está roubando de mim? Eu sou pobre, não tenho quase nada, não tenho nada. Você está roubando de mim? Então o rato falou: é que é o seu destino ter apenas 8 coisas. Mas como assim? Apenas 8 coisas? Aonde está escrito isso? O rato disse: pergunta para o Buda, ele vai ter a resposta. Ele falou: vou perguntar. Então ele foi na empreitada, que era uma boa jornada. Como estava já à noite, ele buscou abrigo em uma casa de família rica. E a família o recebeu e perguntou: aonde você está indo, jovem? Eu quero perguntar para o Buda um ocorrido. Então a família deu abrigo, deu comida, falou: olha, nós temos uma filha de 18 anos, que é muda. Então, já que você vai perguntar para o Buda a sua questão, pergunta também para ele qual é a solução para a nossa filha. Tá bom. Amanheceu, seguiu a viagem. Ele tinha de atravessar muitas montanhas. Ele não sabia como. Apareceu um mago, aqueles magos bem arquétipo de mago mesmo, com um cajado e tudo mais. E o mago falou: para onde você está indo, jovem? Eu quero conversar com o Buda, eu preciso perguntá-lo. O mago falou: eu vou te ajudar a atravessar a montanha. Mas pergunte para o Buda uma questão minha. É que faz muitos anos que eu espero entrar no paraíso. Mais de 1000 anos. E eu não sei mais o que falta.
pergunta para ele, o que falta para eu entrar no paraíso? Tá bom. Atravessou o jovem pelas montanhas. Ele ficou diante de um grande rio. Como eu vou atravessar esse rio? Apareceu uma tartaruga, muito velha. A tartaruga perguntou o que ele queria, falou, quero atravessar, eu quero falar com o Buda. Então a tartaruga falou, eu vou te ajudar, mas faça uma pergunta para mim. Nas minhas contas já eram para eu me tornar um dragão, mas eu ainda estou há 500 anos como tartaruga. Tá bom, vou perguntar. Até que ele chegou no Buda. O Buda começou a dar as respostas e falou assim, eu vou responder apenas 3 perguntas de você, jovem. Ele tinha 4. A dele, da família rica, do mago e da tartaruga. Ele ficou pensando, o que eu faço? Aí ele pensou, eu sou apenas um sem-teto. Apenas isso. Ele ficou tomado pela compaixão, tanto pela tartaruga, que era 500 anos, o mago, que era 1000 anos, e a família, que tinha a filha, que era muda. Então ele perguntou para o Buda as questões, e o Buda disse, fala para a tartaruga que enquanto estiver na zona de conforto dentro do casco, ela nunca vai evoluir. Ela precisa sair do casco. Fala para o mago que enquanto ele segurar aquele cajado, que ele é apegado, ele não vai subir. Fala para a família da moça que enquanto ela não encontrar a alma gêmea, ela não vai falar. O rapaz, leve com a solução, chegou na tartaruga e disse aquilo. A tartaruga saiu do casco. E dentro do casco tinham pérolas preciosas. E entregou para o rapaz. Ficou rico. E a tartaruga virou um dragão. Rico, foi até o mago. E contou para o mago a situação. E o mago entregou o cajado. E no mesmo momento ele subiu para o paraíso. Então agora ele era rico e poderoso. E foi na família rica. E quando ele entra, a moça fala, papai, não era esse jovem que veio outro dia aqui? Encontrou a alma gêmea. Então devemos compreender que se eu quero evolução, se eu quero melhoria, se eu quero cura, eu preciso sair da zona de conforto. Enquanto eu estiver fazendo as mesmas coisas, apenas reclamando, sem fazer algo novo, eu vou continuar sofrendo. E devemos compreender que tudo tem seu tempo. Nós temos pressa, vivemos na era do imediatismo, mas nós precisamos compreender que tudo tem seu tempo nessa vida. E tendo essa aceitação, a gente vai seguindo o fluxo que a vida vai nos proporcionando, mas buscando sempre o nosso desenvolvimento, nos esforçando, e assim teremos o bem-estar tão almejado. E essa era a nossa reflexão da noite. Então agora vamos fazer a nossa vibração. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos colocar atenção no nosso coração. Vamos sentir gratidão. Agradecer a Deus pela vida, pelo dia. Agradecer pela oportunidade que temos de crescimento a todo instante. Gratidão pela proteção, pelos livramentos que recebemos, sem ter consciência disso. Gratidão por tudo que temos. Gratidão pela espiritualidade que nos olha, que nos ampara. Gratidão por todo o aprendizado que serve para a nossa cura. E vibrando gratidão, nós vamos elevando a nossa energia. E vamos nos conectando a todas as pessoas que estão no bem. Pessoas que oram, meditam, vibram gratidão, vibram alegria. Vamos criar essa corrente de fé. E unidos à espiritualidade, vamos vibrar pelo nosso planeta. Para que a luz, a paz, possa ter espaço para se desenvolver. Que as bênçãos toquem os corações feridos. Que os enfermos recebam aquilo que necessitam. Possamos vibrar também em especial pelo nosso país. Que a nossa pátria receba as melhores energias que a espiritualidade está direcionando neste momento.
Que possamos também vibrar pelos nossos trabalhos. Possamos vibrar pelas pessoas difíceis em nossa vida. As pessoas que são verdadeiros desafios na nossa jornada. Que possamos vibrar pela nossa família. Que possamos vibrar por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar essa energia nos mais variados trabalhos que aqui são realizados. E que possamos vibrar a todos os irmãos e irmãs que posteriormente estarão assistindo esta palestra. Que essas pessoas possam receber aquilo que necessitam para os seus equilíbrios internos, para o alívio de suas dores, o fortalecimento dos seus espíritos. Não há tempo nem espaço para a espiritualidade. E todos aqueles que estarão receptivos recebam essas bênçãos, trazendo o alívio, trazendo a força que precisam. Que possamos vibrar pela nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. E a todos que estão nos assistindo pela internet, gratidão a cada um de vocês. Curtam aí o vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes e grupos de WhatsApp. E a todos vocês, gratidão a cada um pela atenção, pela energia doada, pelo carinho. Que todos tenham uma ótima semana, uma abençoada semana, que todos retornem aos seus lares com a proteção da espiritualidade. Amém. Amém.